Agora eu gostaria que você prestasse atenção nessa reportagem especial feita pelo Claudiomar César. Tem crimes que estão chocando a nossa região. O último deles foi o caso da garotinha Tabata lá de Umuarama, onde o sujeito levou a menina, abusou, matou e enterrou. O Claudiomar pegou 3 casos aqui da região e preparou uma reportagem falando dos maníacos que acabam abusando e matando as crianças. Um dos casos envolvendo uma criança aqui de Maringá, que foi morta, a Márcia Constantino. O outro caso envolvendo uma criança ali de Sarandi, que até hoje a polícia não pegou quem cometeu o crime. E relatando também o caso da menina lá de Umuarama. Venha ver a reportagem e depois eu falo com você. Acompanhe a reportagem com Claudiomar César. Vai. Abusos e mortes. Crimes capazes de chocar até mesmo os policiais mais experientes. A gente ficou realmente chocado. Eu tenho uma filha pequena também e tudo isso contribuiu para que a gente fizesse de tudo para desvendar esse crime. As vítimas, crianças. Ai, na maldita hora que eu deixei ela. Eu não deveria ter deixado. Às vezes eu tento me culpar, mas eu acabo pensando, meu Deus, eu não tenho culpa de ter deixado ela, porque ela estava brincando. Os assassinos, pessoas normalmente ligadas à família e com histórico de crimes sexuais. Outubro de 2007, um crime brutal. Uma cidade comovida. Márcia Constantino, 10 anos, foi estuprada e assassinada. O corpo da criança foi encontrado parcialmente carbonizado em meio a uma plantação de milho na zona rural de Maringá. O assassino, Natanael Búfalo, usou álcool para incendiar o cadáver. Ele frequentava a mesma igreja que a família da vítima. Foi de lá que a sequestrou. Dias depois, Natanael foi descoberto e confessou o crime, indicando o local em que desovou o corpo. Apesar de planejar e tentar eliminar evidências, o assassino deixou pistas que levaram a polícia até sua prisão. 2 anos depois, Natanael sentou-se no banco dos réus e foi condenado a mais de 43 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado, estupro, ocultação de cadáver, vilipêndio de cadáver e fraude processual. Búfalo já havia sido condenado em 2001 por estupro. Ele ainda cumpria pena em regime aberto quando matou e estuprou Márcia Constantino. Junho de 2012. Sarandi acompanha estarrecida a história de Beatriz Silva Pacheco Gonçalves, 11 anos. Ela morava com a família em Maringá, mas estava na cidade vizinha para participar de uma festa de aniversário na casa de amigos. A última vez que foi vista, estava brincando com outras crianças. Demos um almoço, né? E a menina estava brincando aqui na rua. Aí a Érica foi embora e deixou a menina brincando de bicicleta aqui, né? Aí à tarde ela ficou brincando mais com o meu outro neto. Depois nós entramos para dentro e ela ficou brincando e nós falamos para ela não sair. Depois eu acho que ela deu a volta, né? Depois ninguém viu mais ela, não. O corpo da menina foi encontrado a cerca de 1000 metros da residência em que aconteceria a festa. Ela estava nua, com sinais de estrangulamento e sangramento vaginal. O abuso foi comprovado pelo laudo do IML. Desde então, dezenas de suspeitos passaram por exames de DNA, mas todos deram negativo. O caso continua sem solução e a família espera uma resposta. Tem muita tristeza no meu coração, sabe? De ver o que fez com ela e que hoje a justiça, assim, a lei não mudou em nada. Porque, sabe, o dia que a lei mudar, entendeu? Ter outros métodos, entendeu? Muita gente vai parar de sofrer. Setembro de 2017, Umuarama, Paraná. Uma população revoltada. A agitação foi causada pelo crime de morte de mais uma criança. Dessa vez, Tabata Fabiana Crespilho da Rosa, 6 anos, foi a vítima. Ela aparece nas imagens de câmeras de vigilância no momento em que é abordada pelo assassino. A menina é pega por ele e levada para um veículo que está do outro lado da avenida. Depois disso, Tabata foi encontrada morta. Com as imagens, a polícia chegou até o suspeito,
Eduardo Leonildo da Silva, 30 anos, confessou o crime e mostrou o lugar que escondeu o corpo da vítima. Um local isolado da cidade. A criança foi enterrada de cabeça para baixo e com as mãos e pés amarrados. Com a prisão de Eduardo, uma multidão enfurecida invadiu o prédio da delegacia para fazer justiça com as mãos. Carros foram queimados, vidraças destruídas e muita revolta. O detido foi transferido por motivo de segurança. O laudo preliminar do Instituto Médico Legal aponta que houve abuso sexual contra Tabata antes de ser morta. Normalmente, os crimes de abusos sexuais são cometidos por pessoas reincidentes, como Natanael Búfalo e Eduardo Leonildo, que já teria matado uma adolescente de 15 anos em Chopinzinho, cidade do oeste do estado. E também tem um registro de abuso sexual em Francisco Beltrão no ano de 2008. Resta agora saber quem é e o passado do assassino de Beatriz. Especialistas dizem que o passar do tempo dificulta esse trabalho de identificação. 5 anos depois, as pistas vão ficando escassas a cada dia. Apesar disso, a mãe da menina acredita que o caso não ficará impune. Enquanto eu estiver nessa terra, eu vou lutar, eu vou fazer o que eu puder, o impossível possível, para poder descobrir quem matou ela. Não vou desistir. Seria possível identificar pessoas com essa tendência criminosa? Como pensa um psicopata? A psiquiatria tem algumas explicações para esse tipo de comportamento. Cada um vai ter um perfil, alguns preferem mais crianças bem pequenas, outros pré-adolescentes, mas eles têm uma linguagem muito sedutora que culpabilizam a criança. Então, além da criança se sentir culpada por aquilo que ocorreu, ela se sente suja, ela se sente estranha e na necessidade, em alguns casos, de defender o agressor. Tamanha lavagem cerebral que é feita na estrutura infantil. Essa pessoa, que abusa da criança, o abusador, o pedófilo, ele está próximo. Então pode ser o padrasto, pode ser o pai, pode ser um avô, pode ser o melhor amigo da família. Tem casos que mulheres também trabalham, atuam na pedofilia. Pessoas com esse transtorno dão pequenos sinais sobre o distúrbio. Observá-los com atenção é fundamental para evitar casos tão trágicos. Criança tem que ser tratada como criança. Eu não posso proibir, claro, eu não preciso proibir o batom, mas usar ele mais em um tom de brincadeira do que tornar essa menina uma princesa, uma lolita, muito fora da realidade infantil. Então a gente está tendo uma adultização muito rápida. Então a menininha com 10 anos, ela já não é mais criança. E isso, para a estrutura psíquica, ela deixa uma lacuna muito grande para a gente a ser preenchida. Então, isso é um chamariz também. E a gente tem que prestar um pouquinho de atenção, porque a criança tem que ser tratada como criança.